e está hoje no portal da Tua Rádio São Francisco, sobre a maneira com que os secretários e a administração municipal têm tratado a imprensa. Hoje a manchete que está no site da Rádio São Francisco é: secretários municipais não atendem a imprensa sem antes saber as perguntas da entrevista. Quer dizer, alguns nomes do governo Guerra adotaram a medida de receber as perguntas por e-mail, para somente depois conceder ou não a entrevista. Isso está no site da Tua Rádio São Francisco, e inclusive com quem a gente conversa aqui diariamente, que acompanha aqui as sessões da Câmara de Vereadores, cada vez que um repórter, um jornalista, pelo menos a mim, chama aqui para algum tipo de entrevista, a gente sempre brinca. Isso é sinônimo de brincadeira, né? É sinônimo de piada. Eu sempre brinco assim: mandou as perguntas por e-mail para que a gente possa responder. Isso é motivo de piada no trato do jornalismo. Claro que existem estratégias, o prefeito pode não querer falar sobre determinado assunto, mas existe aí um chefe de gabinete para falar ou para dizer: olha, não quero falar por causa disso ou daquilo. Agora, todas as entrevistas, a boa parte das entrevistas, tem que mandar e-mail para o secretário, para que depois o secretário possa responder sobre qualquer assunto, não sobre um assunto estratégico. Por exemplo, assunto Maesa. É só a gente assistir aí, ouvir os áudios da matéria que foi feita pela Rádio São Francisco, que está no site, para ver como é que eles tratam os jornalistas. Quer dizer, para falar sobre a Maesa, tem que mandar um e-mail com as perguntas para que depois o secretário possa responder por e-mail. Quer dizer, isso não é... E não responde, né? Se respondesse ainda, né? Quer dizer, isso é descabido, né? Não existe isso. Quer dizer, o secretário revestido na função pública, recebendo o salário que recebe, pode até não querer falar, mas que diga para o jornalista que não quero falar. E por quais razões não quer falar. Agora tem que mandar pergunta por e-mail para alguns secretários nem responderem. Isso é uma piada, né? É piada pronta. Sempre ressalvando que a fonte tem o direito de não falar, mas, enfim, revestido num cargo público, pelo menos diga que não quer falar e quais são os motivos que não quer falar. Qual é o mistério que tem para falar sobre a Maesa, por exemplo? Por que precisa mandar um formulário com perguntas enviadas por e-mail sobre a Maesa ou sobre a escola lá da Quarta Légua? A secretária de Educação tem que ser motivada por perguntas por e-mail, tem que responder em áudios através do WhatsApp, tem que mandar as perguntas pelo WhatsApp. Vem cá, cadê a relação direta com a população através da imprensa? Os veículos de imprensa aqui fazem um trabalho na hora que precisa divulgar alguma ação de saúde, alguma ação específica de educação, alguma outra o tipo de ação, a imprensa serve. A imprensa é utilizada toda hora para isso, faz isso de graça e presta um serviço relevante aqui na comunidade, tanto as emissoras de rádio, como os jornais, como os canais independentes, enfim. Sempre quando é feita uma campanha educativa, todos os veículos de comunicação se colocam a serviço, à disposição, aí todo mundo fala. Agora, quando é para responder à população sobre alguns assuntos importantes, como a Maesa, como uma escola, e outras questões, tem que mandar pergunta por e-mail. Isso chega a ser ridículo, né? Responder dessa forma para a imprensa. E mais do que isso, né? Se fosse só isso, tudo bem. Agora, a Rádio São Francisco fez 17 ligações, 15 secretários não atenderam o telefone funcional no final de semana. E não foi assim em 15 minutos isso. Em 15 minutos eu ligo para 17 secretários através do telefone funcional. Não, foi durante um fim de semana. De 17 contatos que a Rádio São Francisco fez, 15 não atenderam o telefone funcional. Quer dizer, recebem dinheiro público, um bom salário como secretário, tem o telefone funcional pago pela população e não atende a população. Quer dizer, não atender a liderança comunitária, a gente já sabe que não atende. Escantear a liderança comunitária, a gente já sabe que escanteia. Já tem até ordem de não receber vereador, ou não andar com vereador, ou não atender pedidos de vereador, que sejam vereadores de oposição que tenham um posicionamento mais crítico em relação à administração. Agora, também não atender a imprensa durante todo um final de semana. 17 telefones, 15 secretários não atendem, o telefone funcional, isso é uma vergonha, realmente é uma vergonha que já tem sido falada há algum tempo, mas que ganha repercussão quando sai numa rádio séria, num portal sério como é a Rádio São Francisco, Tua Rádio São Francisco. Então foi assim, só reforçando, foram 15 dos 17 secretários contatados e desses 15 apenas um falou. E a justificativa dos secretários é o seguinte: um veículo de imprensa, que eles não citam nunca qual, distorceu uma entrevista e aí todos os outros veículos pagam porque um deles distorceu uma fala, uma entrevista feita pelo secretário. Isso é um absurdo, tratar a imprensa de forma, quer dizer...
problemas com o veículo de imprensa, com aquele veículo de imprensa. Segundo, qual é o veículo de imprensa que distorceu alguma coisa? Então fale qual é o veículo de imprensa e não prejudique a população, porque os veículos de imprensa, eles são importantes para fazer essa comunicação entre a população, entre a administração pública e a população. E emissoras como a Rádio São Francisco diariamente estão aqui acompanhando, inclusive, a sessão da Câmara de Vereadores. Então é um absurdo que se tenha que ligar para secretários no final de semana e ninguém atender os telefones funcionais pagos com o dinheiro público. Era isso, senhor presidente. Próxima inscrição, vereador Renato.